me apresentar. Claro que eu fiz na IA, né? Mas estamos em tempos de IA, então a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Eu estou na Azul há 17 anos, desses 17, 15 dedicados à área de treinamento e desenvolvimento. E aí, quando eu pensei no que trazer para cá, eu quis trazer um pouco sobre os nossos treinamentos técnicos, né? Que é o viés, é 80% do que a gente faz na companhia e é o que diferencia, às vezes, da realidade de outras empresas, né? Porque a gente também tem o treinamento de liderança, de soft skills, mas a gente também tem o hard ali para manter a operação acontecendo e é um pouquinho sobre isso que eu trouxe pra gente bater um papo. E aí, a hora que vocês quiserem interagir, perguntar, a gente vai trocando, tá bom? Eu vou começar falando, não é puxando o saco, tá? Mas a Azul é a minha companhia preferida. Muito bom, esse é o nosso objetivo, né? Esse é o tipo de coisa que a gente escuta, né? Disparado, eu prefiro bode azul do que de boa e latão. Precisa... Eu ia falar, o que a gente nunca escuta é a mais barata, né? A gente não é mesmo. É mais barato, né? Exatamente, né? Isso é, 82% das nossas rotas são exclusivas nossas. Em 82% dos lugares que a gente voa, só a gente voa, né? E o serviço de qualidade também custa, né? A TV, o Wi-Fi, o snack, que a gente deu uma baixa de ano passado, mas já voltou, né? Tudo isso também tem um custo operacional. E a gente busca diferenciar pelo atendimento e não pelo preço só, né? Bom, e eu não trouxe vouchers para dar hoje para vocês. A minha pergunta para vocês é, na área de vocês, se o TID parar hoje, ficar uma semana parado, um mês parado, em quanto tempo vocês sentem um impacto na empresa de vocês? Uma semana? Talvez. Um mês? Talvez um mês, né? Um mês? Mas eu acho que eu quero fazer uma provocação. Acho que o pior de tudo é que nós que trabalhamos com isso sentimos o impacto. Mas às vezes os gestores talvez não sintam. Quanto a empresa sente, esse é o ponto. Tipos, a operação sente, mas o gestor não sente. Ele vai sentir na hora que chegar, caraca, não veio, outra coisa não veio. Depois de algum tempo, né? Mas 6 meses. Quando as olhas operacionais começam a Eu acho que eu até falei errado. Eu acho que às vezes ele não liga o A com B. A nota caiu. ele não vai estar Mas por quê? Por quê? Por causa do treinamento, né? Pra gente, na aviação, que é um setor extremamente regulado, esse impacto ele vem praticamente de imediato, em poucos dias, né? Porque se eu não executo o treinamento de um comissário hoje, ele tem todo um planejamento a seguir, que inclui o treinamento que ele vai fazer e a escala que ele vai começar a voar. Se ele não cumpriu esse dia de treinamento, ele não atualiza a carteira dele, consequentemente ele não vai poder voar na próxima semana, por exemplo. Então, pra gente o impacto ele é imediato, né? Ele é momentâneo. E daí tá a nossa criticidade, né? A plataforma, o nosso LXM saiu do ar. Pra gente é um desespero. Porque no treinamento de liderança eu posso ficar uma semana, 2 semanas fora do ar. Mas pro treinamento operacional eu não posso, porque eu impacto diretamente na operação. E aí vocês vão estar lá no aeroporto com um voo cancelado por falta de comissário, isso impacta o nosso negócio, né? treinamentos técnicos de vocês dentro da IMS, vocês têm também treinamentos síncronos? Nós temos síncronos, assíncronos e presenciais. Quando a gente olha para pilotos e comissários, a gente trabalha em 70-30. 70% presencial, 30% em EAD. E aí esses 30% estão divididos entre síncronos e assíncronos. Se a gente olha para o time de solo, aeroportos, cargas, manutenção, a balança inverte 100%. Então, 70% é EAD, 30% é presencial. Sério? Porque os pilotos e os comissários eles têm muito mais treinamento prático. E para fazer treinamento prático, a gente opta pelo presencial, simulador de voo, mocap. Eu trouxe algumas imagens para vocês. Bom, né? E aí o quanto a gente tem se reposicionado diante da nova realidade lá na Uniazul, né? Antes a gente falava muito de treinamento, de catálogo, de LMS, né? De treinamento de prateleira, de encontros de liderança. E hoje a gente tem mudado essa visão para como eu posso trazer mais produtividade para o nosso
time, como eu vou sustentar o crescimento da empresa, né? Hoje a gente tem um mapeamento de 6 novos aeroportos que a gente vai começar a voar. Eu tenho que sustentar esse crescimento. Azul Viagens, que são aquelas lojas que estão nos shoppings, a previsão de crescimento para o segundo semestre é de 130 lojas. Como a universidade corporativa vai suportar o crescimento da empresa, né? Fazer o gerenciamento de risco, né? Quanto eu posso evitar o erro de um mecânico? O quanto eu posso evitar o erro de atendimento de uma pessoa no aeroporto? Inovação, o que a gente pode fazer diferente, principalmente agora com a IA, e a sucessão, né? Uma companhia que cresce, as pessoas crescem e a gente tem que trabalhar o processo sucessório desse time. E como a gente faz então para falar a linguagem do negócio? A ideia é a gente conectar o que a gente está entregando com o que a gente espera de ROI, com o que a gente espera atingir junto com as metas da empresa, né? Como eu vou sustentar o crescimento, como eu vou aumentar a lucratividade das lojas da Azul Viagens, por exemplo, né? Então a gente tem se conectado cada vez mais com o negócio, não para trazer mais quantas horas homem eu tenho de treinamento por ano, né? Mas depois de um treinamento implementado, o quanto a gente impactou no aumento de vendas de uma agência de viagens, por exemplo, né? Com o treinamento implementado, quantas multas eu deixei de tomar de um órgão regulador por ter implementado esse treinamento. A gente tem muita lei para responder, né? Os indicadores para vocês, eu acho que é mais objetivo, né? Exato. Não é mais fácil, mas assim, mais claro, né? Toda semana, né? Então, assim, o próprio faturamento vai ser impactado diretamente pela quantidade de treinamento. Exatamente. Porque se eu não executo o treinamento e eu tiro 3 pilotos da rota, eu já sei o impacto financeiro que isso pode causar, né? Cancelamento de voo, acomodação de cliente. Então a gente consegue mensurar, né? Quando a gente fala da parte técnica, esse comissário e piloto, fica muito claro para a gente, ou até mesmo o atendente, fica muito claro para a gente o impacto imediato da falta de treinamento técnico, porque para a operação. Mas tem algumas possibilidades, algumas posições que geralmente acho que a maioria das empresas, que você consegue operar sem treinar. Você pega uma pessoa lá, bota no atendimento, tu bota alguém lá na parte interna administrativa e o negócio vai andando. Vocês têm algum ROI ou vocês têm algum KPI dentro da área de treinamento para avaliar a produtividade dessa pessoa? Do corporativo ainda não. A gente está começando, no processo de dados, né? A gente conseguiu unificar o nosso banco de dados e agora a gente está conectando ele com as entregas das áreas para conseguir fazer essa relação no corporativo, né? E aí eu consigo linkar o que eu faço de treinamento com o que aquela área tem entregue e aí cruzar os dados. Quem são os líderes que mais consomem a nossa trilha a gente chama de Lidera Azul, tudo tem azul, né? Quem são os líderes que mais consomem? Qual a performance da área desses líderes, né? Quais são os setores que têm mais treinamentos compliance ativos? Qual é a entrega dessas áreas? Então, a gente tem começado a relacionar, mas não tem um dash ainda disso, né? Bom, então aqui a gente fala que para uma empresa regulada, a gente tem como ativo de infraestrutura as pessoas, né? Então, quem são ativos críticos hoje para a Azul? É o piloto, é o comissário, é o agente de aeroporto, é o call center, né? Que por enquanto ainda são pessoas atendendo pessoas, né? Nosso call center é orgânico, né? A gente nem terceiriza, 100% orgânico. A gente tem duas sedes, uma aqui em São Paulo e uma em Belo Horizonte, 100% orgânico, nosso call center, né? E manutenção, então esses são os nossos ativos mais críticos, né? Se eu tenho uma baixa de atendimento no call center, eu impacto diretamente no meu NPS na captação de clientes. Nem se fala de manutenção, aeroportos, né? E as áreas técnicas. Fica à vontade. Sem treinamento, a gente não tem piloto para voar, por exemplo, né? Então, quando eu falo que eu tive que parar um treinamento, eu não estou afetando apenas a área de treinamento, eu estou afetando diretamente a operação, né? Se eu deixo de disponibilizar esses ativos para a companhia acontecer. E é nesse papel que a gente atua, né? Como eu posso disponibilizar esses ativos para a operação, prontos para fazer a função deles no menor tempo possível. Porque quando eu comecei na universidade há 15 anos atrás, a gente ficava 3 semanas, 4 semanas treinando as pessoas. Para um
a gente de aeroporto chegar no aeroporto e falar, nossa, não sei bem fazer check-in. Eu falava, não é possível. Cara, ele ficou um mês na universidade, ele fez check-in todos os dias. Como que ele chega na operação e não sabe fazer check-in? Não é possível. E aí a gente voltava e revisitava, né? Então, com o tempo a gente foi aprendendo que treinamento longo não pressupõe qualidade e prontidão para a operação, né? O tempo médio de prontidão que você falou, 1 ano e 2 meses, né? Para uma alta performance, né? Cara, como eu consigo encurtar esse tempo, né? Porque quando a gente... Vou botar uma tela aqui, né? A gente tem várias carreiras dentro da aviação. O prazo para a pessoa ficar pronta de 0 ao 100 em performance, cerca de 1 ano e 2 meses. Na aviação. Não, no geral. No geral. Pegar um funcionário cada vez, isso chegou hoje para a empresa. Quando é que ele vai estar 100% da performance? É um desafio para mim, porque realmente no meu ponto as pessoas não ficam nesse tempo. Exato. É o que eu vou trazer aqui, ó. Por isso que eu voltei. Qual é a sua empresa? TMKT. Ela vai embora. E o ano e 2 meses só investimento. E olha aqui, né? Aqui eu falei dos ativos, mas a gente tem carreiras. Então, por onde as pessoas entram normalmente? Call center e aeroportos, né? Eu ia falar aeroportos, que eu comecei lá nos aeroportos, né? Mas call center e aeroportos. E hoje a política interna ele tem que ficar pelo menos 1 ano na posição para poder mudar de função. Ou seja, talvez antes de eu atingir o ápice de performance, essa pessoa já migrou para ser comissário, para ser piloto, para ser mecânico de aeronaves, né? Então a questão da prontidão é algo que a gente trabalha muito forte, né? O quanto antes eu tiver a prontidão, mais eu consigo extrair desse profissional antes dele migrar de carreira, né? E aí, qual é a nossa complexidade para fazer tudo isso acontecer? A gente tem bases espalhadas por todo o Brasil, então eu tenho aeroportos tipo Campinas, com 500 pessoas trabalhando, e a gente tem um aeroporto que chama Tefé. Vocês conhecem Tefé? No interior do Amazonas. São Gabriel da Cachoeira é outro do interior do Amazonas. Que eu tenho lá 2 pessoas. Então eu não posso programar um treinamento igual para uma pessoa que vai chegar em Viracopos e ter 500 pessoas no time, do que o cara que está em Tefé, que não tem computador para atender. O piloto leva os cartões de embarque na malinha para esse cara pegar os cartões de embarque impressos e entregar para as pessoas, né? Então, como eu consigo trabalhar a prontidão em realidades totalmente diferentes, né? Operações internacionais, cada país com uma lei, uma exigência diferente, a gente tem que se adaptar a isso. Diferentes gerações, né? Acho que já falamos bastante desse tema. E ambientes altamente regulados. O tempo todo a gente é auditado, né? A ANAC, é o nosso principal órgão regulador, ela tem acesso a todo nossa plataforma de treinamento, as nossas videoaulas, eles têm acesso livre. Então o auditor ele pode entrar em qualquer momento, em qualquer treinamento, né? Se eu digo a ele que a aula acaba às 5, a aula tem que acabar às 5. Se ele entrar às 5 e não estiver tendo aula, a gente pode ser autuado. Desafios. Apagão de mão de obra especializada, acho que vocês não passam por isso, né? Pra gente, o nosso principal desafio são pilotos e mecânicos. Primeiro, mecânicos. A gente tem muita dificuldade de achar mecânicos no mercado, porque é uma formação longa para ele começar a atuar. O investimento não é tão alto, mas o tempo é. E a gente tem cada vez menos mecânicos sendo formados. Ele tem uma formação prévia de 3 anos para se tornar mecânico. E a gente não faz essa capacitação interna pelo tempo dela, né? E eu trago. Aí o que a gente tem feito? Ações sociais. Então a gente vai às escolas, faz palestra, faz parceria com a Lito Academy, que é aqui de São Paulo, que é uma das referências de mecânicos de aeronave. Então a gente tem divulgado mais e potencializado a formação de profissionais para a gente conseguir captar, né? A gente tem a formação interna, mas ela é muito pequena para suprir, né? E o tempo é muito grande. Hoje a gente tem mais de 70 vagas de mecânico abertas, sem preenchimento, porque a gente não encontra no mercado. E aí, falando de globalização, né? A United, a American
airlines abriram hangares de manutenção no Brasil. E aí a gente concorre com eles em salários em dólar, né? Aí fica um pouco mais difícil para as jets, né? Em dinheiros brasileiros. Velocidade de negócio também é um desafio para a gente, né? Acompanhar esse crescimento. Já pensado em fazer tipo alguma parceria com o governo, praticamente eles oferecerem isso na parte da escola técnica e tal. Com o governo a gente ainda não foi. O que a gente tem feito é com as escolas de aviação. Então, a Lito Academy e algumas principais do Brasil, a gente faz parceria com eles. Exato. Todo movimento que pode realmente ter uma Apoiar, né? apoiar. E é uma oportunidade para o brasileiro, né? Porque ele demora para começar, mas a carreira é muito promissora e bem remunerada, né? Então, exato. A gente vai fazer uma ação com a ANAC em Recife, agora no final do mês. Então, a gente tem buscado parcerias, né? Para divulgar. Projeto, né? Chama Asas para Todos. E aí a gente fala da manutenção, de pilotos, né? Redução de riscos, então a gente trabalha muito na prevenção de falhas. Na aviação a gente não pode falhar, então eu não posso, né, ter um mecânico que falha no procedimento, muito menos um comissário ou um piloto. Então a gente está o tempo todo entendendo, né, de forma preditiva quais são os riscos e como a gente pode mitigar esses riscos e sustentar a expansão, né? A gente tem aí 7 aeroportos novos, a gente tem mais de 120 lojas previstas de Azul Viagens para a gente sustentar esse crescimento da empresa. Aqui são parte do nosso treinamento técnico. Esse aqui é um mocap que a gente faz treinamento de emergência, coloca fumaça, aí eles descem pela escorregadeira, simulam evacuação. E ali no fundo são 2 simuladores de voo full motion, né? Então o piloto voa e o simulador faz toda a sensação. A gente tem 5, tá chegando o 6º simulador de voo. Alguns milhões de dólares aí de investimento. Então o que a gente faz, né? A gente não treina só pessoas, a gente prepara essas pessoas para que elas desempenhem funções críticas na linha de frente na operação, para fazer a empresa acontecer. Como a gente se organiza para isso acontecer, né? A estrutura da universidade hoje é essa. A gente tem 3 diretorias dentro da universidade, né? Diretoria de pessoas, com os treinamentos, a gente chama de transversais, né? Corporativos que tocam a todos. E a gente descentraliza o que é muito técnico e específico. Então, a diretoria da manutenção toca temas específicos dos mecânicos. A diretoria de pilotos e de comissários toca temas específicos de pilotos e de comissários, né? Então, eu, enquanto universidade, abasteço o cross e eles fazem a profundidade específica ali das áreas críticas. E a gente divide por temas, né? Liderança, cultura, clientes, performance, tecnologia. Até 2024, a gente se dividia por áreas. Uma escola para atender cargas, uma escola para atender aeroportos. E aí agora a gente fez transversal, né? É por tema. Então, se eu tenho uma aula de atendimento ao cliente, vai sair da escola de liderança e clientes para todas as áreas, né? Se eu vou falar de tecnologia, vai sair da escola de performance e tecnologia para todas as áreas, né? Treinamentos regulatórios, mesma coisa, né? Você fica ligado na diretoria de pessoas, sim, que também suporta o time de manutenção e operação de voo. Exatamente. Eu estou dentro da diretoria de pessoas e eu atendo essas áreas com todos esses treinamentos. Eles são minhas áreas clientes. Então, os treinamentos regulatórios comuns que a gente tem de fatores humanos, security e vários outros, é a gente que atende, né? Safety a gente faz também. E o que é muito técnico, né? Como rodar o motor de uma aeronave, diretoria da manutenção faz, né? Como o comissário faz o cheque de segurança a bordo, diretoria de comissários faz. Como o piloto, pilota, diretoria de pilotos que faz. Esses são todos obrigatórios?
Nessas 4 caixas, 95% sim. Nessas 2 aqui, não. E a aderência é igual, porque o meu Não. é isso. É o engajamento, porque as pessoas só fazem ou se tem uma bonificação ou se é obrigatório. O que funciona muito pra gente é gamificação, né? Então, quando a gente vai soltar trilhas, Plataforma atrelada a isso. a gente faz gamificado. Então, os mais pontuados ganham pontos tudo azul para comprar no shopping. Então, a gente usa muita gamificação para engajar os temas que não são obrigatórios. E a ideia... Eu gostei dessa sua ideia. Vocês gamificam, então, os fatos colaboradores. Então a gente soltou uma trilha de liderança, por exemplo, e aí ele tinha todo o esquema de pontuação. Uma trilha online, os 3 primeiros colocados receberam pontos no Tudo Azul para usar no shopping da Azul. Então não tem um custo direto pra gente, né? E engajou muito bem. O pessoal postava no LinkedIn e tudo mais, né? Funciona bastante. E o que a gente vai implementar esse ano é linkar alguns treinamentos como obrigatoriedade para promoções. Exemplo, promoção. Eu tenho um coordenador que quer virar gerente. Fala, legal, quanto você se desenvolveu para virar gerente? Me desenvolvi muito. Deixa eu ver se você consumiu as trilhas de liderança. Não consumiu? Não vai ter o movimento. Então a gente vai começar a linkar treinamentos não obrigatórios para carreira e sucessão também. Para engajar. Um dos fatores. Performance, entregas, pesquisa de clima e treinamentos dedicados à posição atual dele. Legal. E aí vocês vão divulgar isso, vão comunicar. Vamos comunicar e definir como política de RH. Legal. E aí aumenta também o engajamento não obrigatório. Com certeza. Eu acho que o desafio é o engajamento dos não obrigatórios, né? Exato. Meu Não é obrigatório, mas é essencial, né? Exatamente. às vezes eles não têm essa consciência. Não. Às vezes, assim, até o trabalho que a gente faz lá de desenvolver liderança, às vezes o próprio líder você tem que falar que é obrigatório para ele andar e fazer, porque na rotina dele ali de carga horária, ele não consegue encaixar. Não prioriza, né? Exato. Então, essa questão da bonificação de estar atrelada à carreira é legal. E é uma ferramenta para criar cultura de aprendizagem, né? Então, a gente gamifica, a gente amarra numa promoção para que ele comece a se desenvolver e crie a cultura de aprendizagem, né? Para sustentar tudo isso, a gente tem um núcleo de governança performance, então a gente tem um time para fazer dados e um time para fazer governança disso tudo, metodologias de ensino, funcionamento do prédio da universidade, eventos, né, que a gente roda. Lições aprendidas, né, que nós tivemos aí nesse tempo todo de jornada. Centralização excessiva, então antes, toda essa estrutura aqui, ela fazia parte de uma diretoria única. E a gente tinha muita dificuldade de dar profundidade em temas técnicos. Então, o que a gente fez foi descentralizar o que é muito técnico, para a gente conseguir olhar o que é transversal com mais clareza, né, e mais tranquilidade. Treinamento sem dados, né? Por que você está fazendo esse treinamento? Porque a área pediu. Não, mas por que a área pediu, né? Todo mundo tem um problema de treinamento, né? Então a gente usa os dados ao nosso favor para entender se é treinamento, se é liderança, se é gestão, se é capacity, né? Qual é a origem daquele problema. Foco em volume em vez de impacto, né? Então eu não preciso ter 300 treinamentos, eu posso ter 5 treinamentos muito bons que geram resultado lá na ponta, em vez de ter 300, né, numa plataforma. E dificuldade em conectar aprendizagem e operação também foi um aprendizado, que é o que eu falei, né? Ele fica um mês lá e chega no aeroporto e não sabe fazer check-in, né? Ele fica um mês treinando e não consegue atender o primeiro cliente no call center, né? Como conectar? Exatamente. Então, quando a gente faz a parte mais técnica dos treinamentos, a gente tem pessoas que vieram da operação para trazer essa clareza para a gente do que é mais prioritário, né? Exato. E aí agora com
com a IA, né, a mudança do nosso modelo de trabalho, acho que o Thiago já falou bastante antes também, o nosso novo posicionamento, né? De formar talentos, de pensar em sucessão, de desenvolver, de acelerar a prontidão, né? De garantir a sustentabilidade da operação e fazer o reskilling, né? Porque a IA vai impactar a TD, mas a IA vai impactar a operação. O modo de check-in vai mudar, o modo da manutenção vai mudar e a gente vai ter que retreinar todas essas pessoas, né? E cada vez mais esse modelo tradicional de sala de aula vai sendo modificado. E aí aqui eu coloquei, né, que toda empresa tem sua infraestrutura, né? Pra gente na aviação, treinamento faz parte dessa infraestrutura, é necessário para suportar a operação, para fazer a operação acontecer. Que é a foto de um mecânico fazendo uma atividade básica no motor de uma aeronave, dentro do hangar, né? Que foi treinado para isso. E aí no final do dia o que realmente importa, né? O que a gente realmente olha. Claro, a gente tem o placar de hora homem, a gente tem, né? Horas totais de treinamento, nota média nas avaliações, a gente também tem. Mas o que a gente também olha, NPS que subiu 16 pontos nos últimos 6 meses, né? Mais de 1000 voos por dia acontecendo e a gente tem que fazer com segurança e prontidão. Pontualidade, que sustenta muito o nosso negócio, né? Um voo atrasado tem impacto financeiro para a companhia aérea. Profissionais habilitados para voar, piloto comissário tem carteira igual de habilitação, né? E nós temos 5 aviões diferentes. Então, para cada aeronave, o comissário tem uma carteira diferente, né? Então, esse ano a gente já habilitou 2.500 pessoas em treinamento e carteira, né, atualizada. Conformidade nas auditorias, né? Aqui eu coloquei IOSA, que é a certificação internacional para eu poder voar e levar vocês para Orlando, para Miami, para Portugal, preciso ter certificação IOSA, né? Então, a gente tem 98% de conformidade. Economia gerada com a chegada da tecnologia. Aqui é 25/26, tá? A gente fez a projeção de 18 meses de 6 milhões. Então, processos que a gente tinha logísticos, né? Eu preciso deslocar os alunos para o treinamento presencial. Eu tinha pessoas emitindo as passagens aéreas. Eu não tenho mais. Eu já tenho um robô que lê a programação de treinamento, lê as regras e emite as passagens. E aí eu tenho uma pessoa que gerencia e acompanha tudo isso, né? E dias produtivos que a gente conseguiu entregar esse ano já foram 3.000. Mudando treinamentos presenciais para assíncronos, por exemplo, eu desloco menos pessoas, eu deixo mais eles na operação. Com tecnologia, com IA, a gente já está conseguindo fazer produtividade na empresa, né? Primeiro passo para tirar sobrecarga, né? Claro que com o futuro a gente deve ter reduções, provavelmente sim, mas hoje a gente consegue tirar a sobrecarga do time com produtividade, com tecnologia, né? Então esses são os dados que a gente mais olha para conseguir nortear os nossos treinamentos. E a mensagem final que eu trouxe, né? Em operações complexas, o maior ativo da universidade é transformar ensino em ativo operacional, em pessoas prontas para poder atender as pessoas e transportar vocês aí pelo Brasil afora. É isso que eu trouxe para vocês hoje. Obrigada.